Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre isomeria. Como nós falamos nas aulas anteriores, uma das principais características dos compostos orgânicos é a capacidade do carbono de formar várias cadeias de vários tipos. Os isômeros são substâncias que apresentam mesma fórmula molecular, porém estruturas químicas diferentes. Por exemplo, vamos olhar para o composto de fórmula C3H8. Composto de fórmula C3H8, nós podemos desenhar um álcool com a hidroxilo ligado no carbono 2, nós podemos desenhar um álcool com a hidroxilo ligado no carbono 1, ou nós podemos desenhar esse éter aqui. Como esses três compostos eles têm a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, eles são chamados isômeros. O primeiro tipo de isomeria que nós vamos estudar é a isomeria plana, também chamada isomeria constitucional. Nesse tipo de isomeria, existem diferentes conectividades entre os elementos que estão compondo a molécula. Por exemplo, se nós olharmos para o nosso C3H8 de novo, e olharmos para o nosso exemplo do álcool e o nosso exemplo do éter, nós vemos que aqui nós temos um carbono que está ligado a uma hidroxila, e aqui não existe nenhum carbono ligado à hidroxila. Então, as conectividades desses dois compostos elas são distintas, caracterizando uma isomeria plana. Existem 5 tipos de isomerias planas. A primeira delas é a isomeria de função. Nessa isomeria, os compostos eles vão apresentar funções diferentes, vão pertencer a funções diferentes. Por exemplo, o nosso álcool e o nosso éter, mesma forma molecular, mas funções diferentes. Outro exemplo, esse aldeído aqui, que é o propanal, e a propanona, são isômeros por terem a mesma fórmula molecular, porém pertencem a funções diferentes. E, por exemplo, esse ácido carboxílico aqui, o ácido butanóico, e esse éster aqui, que é o propanoato de metila. Como eles pertencem a funções diferentes, eles caracterizam também isômeros planos de função. Nosso segundo tipo de isomeria plana é a isomeria de cadeia. Na isomeria de cadeia, os compostos vão pertencer necessariamente à mesma função, porque se forem funções distintas, eles já são isômeros planos de função. Se eles pertencerem à mesma função e apresentarem cadeias diferentes, por exemplo, esse composto apresenta cadeia normal, enquanto esse composto apresenta cadeia ramificada. Como eles são da função hidrocarboneto, eles são isômeros planos de cadeia. Esses dois aqui, esse daqui apresenta cadeia aberta e esse daqui apresenta cadeia fechada. Como eles pertencem à mesma função, hidrocarboneto, eles são isômeros planos de cadeia. E esses dois aqui são duas aminas, só que essa daqui apresenta cadeia homogênea e essa daqui apresenta cadeia heterogênea, por causa desse heteroátomo aqui do nitrogênio. Como eles pertencem à mesma função amina, eles são isômeros planos de cadeia. Nosso próximo tipo de isomeria plana é a de posição. Na isomeria plana de posição, nós vamos mudar a posição de algum elemento dentro da cadeia. Por exemplo, se nós olharmos para esse hidrocarboneto aqui, ele tem 5 carbonos e tem um metil ligado no carbono de número 2. E esse daqui apresenta 5 carbonos e um metil ligado no carbono de número 3. O que nós fizemos foi mudar a posição desse metil aqui, do 3, para o 2 aqui nesse composto. Então, eles são isômeros de posição. Outro exemplo, vamos olhar para essa cetona aqui, em que nós temos a carbonila no carbono 2 e aqui nós temos a carbonila no carbono 3. Então, eles também são isômeros planos de posição. E nesse composto, nós temos o buteno, só que aqui a dupla está entre os carbonos 1 e 2, e para esse composto nós andamos com a dupla para os carbonos 2 e 3. Então, eles também são isômeros planos de posição. O isômero plano de posição é fácil a gente identificar dando o nome dos compostos. Se os nomes dos compostos forem iguais, a única diferença tiver em alguma numeração é que vai caracterizar isomeria de posição. Por exemplo, o nosso primeiro exemplo aqui. Esse daqui é o 2-metilpentano
e esse daqui é o 3-metilpentano. Como o nome metilpentano é o mesmo, a única coisa que nós mudamos foi a numeração, então eles são isômeros planos de posição. Nosso quarto tipo de isomeria é a isomeria de compensação, ou metameria. Esses isômeros, ele é parecido com a isomeria de posição. A diferença é que a diferença vai ser na posição do heteroátomo. Ela só ocorre em funções orgânicas que possuem um heteroátomo, como por exemplo aqui o éter, o éster e aminas, ou podem ser amidas também. Vamos olhar aqui. Nós temos 2 carbonos para a direita, 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. E aqui nós andamos com a posição desse oxigênio um carbono para a esquerda. Então agora nós temos um carbono apenas para a esquerda e 3 carbonos para a direita. Como nós mudamos a posição desse heteroátomo, nós temos uma isomeria de compensação. Percebam que a função é a mesma, a função é éter, o tipo de cadeia é a mesma, as duas cadeias elas são heterogêneas, e você não tem o mesmo nome dos compostos para poder ser isomeria de posição. Ela é apenas parecida com a isomeria de posição. Aqui nós temos um éster, nós temos 4 carbonos aqui e um carbono aqui. Se nós andarmos com esse cara todo para cá, o que nós vamos ter agora são 3 carbonos aqui e 2 carbonos aqui. Percebam que eles pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia heterogênea. Eles não são isômeros de posição porque possuem nomes distintos. O que você fez foi apenas andar com esse oxigênio para cá para poder fazer esse composto aqui. Então, eles são isômeros de compensação. A mesma coisa que acontece no éter acontece aqui nessa amina secundária. Nós temos um nitrogênio entre 2 carbonos, 2 aqui e 2 aqui. E quando nós andamos com esse nitrogênio para cá, nós ficamos com nitrogênio entre 1 e 3 carbonos. Então, nós também temos uma isomeria de compensação. E o nosso último tipo de isomeria é a tautomeria. A tautomeria é um equilíbrio químico que acontece com compostos que possuem carbonilas, cetonas ou aldeídos. A cetona e o aldeído elas estão sempre em equilíbrio com os enóis. O enol é essa substância que tem uma hidroxila ligada a um carbono do tipo sp2. O que ocorre nesse enol é que o enol é extremamente instável e ocorre uma troca entre a posição desses elétrons da ligação π. O que acontece é que o hidrogênio ele passa para esse carbono aqui e essa ligação π ela passa a pertencer a essa ligação entre o carbono e o oxigênio. Então, na verdade, nós geramos esse composto que é uma cetona. E como nós já dissemos, esses dois compostos eles estão em equilíbrio químico. Então, quando existe uma cetona, sempre vai existir o enol, e vice-versa. O que acontece é como o enol é muito instável, vai existir muito mais cetona que enol. A mesma coisa pode acontecer se essa hidroxila estiver no primeiro carbono. De novo, nós temos um enol, esse composto é instável, então essa dupla ligação vai passar para o oxigênio e o hidrogênio vai passar para o carbono que perdeu essa dupla ligação. Então o composto que nós vamos gerar dessa vez vai ser um aldeído. E de novo, esses dois compostos eles estão em equilíbrio químico. Pelo enol ser muito instável, existe muito mais aldeído que enol. Como uma questãozinha para a gente poder ver como é que funciona a isomeria, vamos supor que nós temos a fórmula C3H6O. O que eu quero que vocês façam é desenhar todas as estruturas possíveis para o C3H6O e depois a gente classifica o tipo de isomeria que existem entre esses compostos que nós desenhamos. Bom, vocês provavelmente já devem ter desenhado algumas estruturas. Por exemplo, essa daqui,
que é o propen 1-ol. Nós sabemos que por isso daqui ser um enol, com certeza existe um tautômero dele, que vai ser um aldeído, o propanal. Nós podemos também desenhar o propen 2-ol. E nós sabemos que vai haver o tautômero dele, que vai ser uma cetona, que é a propanona. Nós também podemos mudar a posição dessa hidroxila e colocarmos no carbono saturado. Então, nós vamos ter o propen 3-ol. Isso daqui é um álcool, então ele não apresenta tautomeria. E nós podemos também fechar o ciclo e fazer o ciclo propanol. Então, são esses os compostos que nós podemos fazer com a fórmula C3H6O. Vamos agora classificar quanto ao tipo de isomeria. Esses dois aqui, nós sabemos que existe um equilíbrio entre eles e existe um equilíbrio entre esses dois aqui. Então, esses dois pares, eles são tautômeros. Qualquer par de funções diferentes, eles são isômeros de função. Por exemplo, esse daqui e esse daqui. Eles são isômeros de função. Ou esse daqui e esse daqui, que um pertence à função aldeído e o outro pertence à função cetona. Então, esses daqui são exemplos de isômeros de função. Nós temos também, por exemplo, aqui uma isomeria de cadeia. Esse cara é função álcool, esse cara é função álcool. Como esse apresenta cadeia fechada e esse apresenta cadeia aberta e insaturada, eles são isômeros de cadeia. Nós também temos aqui, por exemplo, um par de isômeros de posição. Esse daqui é um enol e esse daqui é um enol. Vocês perceberem, eles têm o mesmo nome, só muda isso daqui, o 1 e o 2. Então, eles são isômeros de posição. Percebam que esse daqui e esse daqui, apesar deles terem o mesmo nome, eles pertencem a funções distintas. Então, esses dois, eles formam um par de isômeros de função e não isômeros de posição. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui. Hoje nós aprendemos os conceitos básicos de isomeria e aprendemos os tipos de isomeria plana, também chamada isomeria constitucional. Até a próxima aula.